Boa noite, irmãos e irmãs, aqui presentes ou à distância, onde quer que estejam. Graças a Deus, mais uma vez na casa de oração, que nós todos possamos emanar do seu pensamento, pensar pela paz na terra, nós que somos herdeiros do Pai, né? Como diz nosso Emmanuel, cidadãos do universo, porém devedores da Mãe Terra. Então, todos que estão aqui na Terra são nossos irmãos e também no infinito, mas vamos pensar apenas na Terra. Hoje nós temos a grata satisfação de ouvir nosso irmão contratado aqui mesmo, SOS Vida, nosso irmão Marcelo Tesani. Vamos dar todo o apoio que ele precisa, tá? Quem está presente ou à distância, vibrando sempre no positivo. E agora vou fazer uma prece, tá? De coração, porque unidos em pensamento e sentimento nós somos fortes com Deus. Mestre amado Jesus, neste momento sagrado, estamos, Senhor, nos dirigindo a Ti e a Deus, nosso Pai Criador, pedindo por toda a terra, todos os povos, todas as nações, pela paz mundial, pelo entendimento entre os homens, e aqui, na pátria do Evangelho, coração do mundo, possamos estar unidos em sentimentos e pensamentos positivos, puros, para cumprir a nossa tarefa no mundo, na terra. E nesta casa de oração, aqui estamos também inseridos com uma tarefa definida, que é a nossa evolução e ao mesmo tempo auxiliar o nosso próximo. Mestre amado Jesus, vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos, que assim seja, graças a Deus. E agora nosso irmão Marcelo. Esquema de sempre. O contrário. Pronto? Tá ouvindo bem? Boa noite a todos, boa noite pessoal do Facebook, pessoal no YouTube, que nos acompanham aí. Bem, hoje é assim, uma palestra muito arriscada, né, que eu resolvi fazer, né? Vou falar de uma pessoa que, né, acho que quem viu o chamado, né, é bem complicado, porque né, você falar de alguém tão representativo na existência das criaturas nesse planeta, né, que é sobre Jesus. Quando escolhi essa palestra, e eu gostei do tema, né, Jesus, educador das almas, né, eu lembrei aqui das educadoras que nós temos aqui no SOS, né, Eduardo, Dona Eli, né, e outras pessoas que cadê ela? O pessoal que aparece aqui, né, então, educar é uma forma de amar também, né? Por isso que eu sempre valorizo esse tema, né? Mas vamos falar de Jesus então, né? Como mestre, né? Já no livro Caminho da Luz, o Emmanuel, ele tem uma citação no capítulo 1 que é assim: Jesus, como espírito puro, já dirigia os destinos do orbe muito antes da formação do planeta. Né? São João depois no Evangelho dele confirma isso, dizendo, né, que ele já era antes da Terra ser, do mundo ser, né? Então ele já era um espírito perfeito que nos coordenava, nos orientava, né? Então o meu foco aqui, lógico, é esse papel de Jesus como governador espiritual do planeta, como orientador da evolução desse orbe aqui, mas como
Jesus, nessa encarnação que ele veio viver como um homem na Terra, né? Que ele, com toda a humildade do espírito dessa envergadura, né? Se projetou energeticamente até o nível terreno, né? Esteve presente aqui e exerceu um papel, né, dentre outros grandes papéis que ele exerceu na sociedade em que ele vivia, né? Como filho, como, né, ajudante de carpinteiro, depois carpinteiro, né? Trabalhou nos ofícios terrenos, né? Mas ele assumiu o papel de educador, de mestre. E hoje a gente chama ele do mestre dos mestres, né? Então, é essa figura que eu queria chamar a nossa atenção hoje na palestra de hoje, tá? Então, Jesus não veio ao mundo, falando dessa encarnação, né, aqui na Terra, junto com a gente, né, como um rei, com coroas e exércitos. Ele veio simples, humilde, nascido em uma estrebaria. E mesmo assim, ele mudou toda a humanidade. A vinda dele aqui causou uma revolução sem precedentes no meio humano. E eu não falo das revoluções tecnológicas, sociais, né? Das revoluções, da revolução moral mesmo, né? Toda alteração, a convulsão que, né? Mesmo que os ensinamentos dele tenham causado, né? E vem causando até hoje comoções sociais, né? Confusão em muitos lugares, né? Quando tiramos essas questões humanas ligadas à propagação dos ensinamentos dele, a gente vê que, né, que a força dessa revolução moral que os ensinamentos dele traz é muito forte, né? Então, ele não construiu na Terra escolas, ele não escreveu livros, não fundou nenhum império gigantesco e poderoso, mas com palavras simples e atitudes amorosas, ensinou como viver, como amar e como crescer. Ou dentro da nossa doutrina, né, espírita, como evoluir. Crescer e evoluir são sinônimos, tá? Ele não fundou religião nenhuma, né? Sua missão foi muito maior como um homem encarnado na Terra. Foi educar os corações e despertar as consciências humanas. Como diz a questão 625, né? Que é uma pergunta que Kardec fez e os Espíritos dão uma resposta mais curta do Livro dos Espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, né? E a resposta é uma palavrinha: Jesus. Então não teve nem muita explicação, né? Nem é aquele que veio, aquele, não, foi Jesus, que mostra a humildade e a simplicidade desse ser a se dirigir a nós. Mesmo, né, quando ele é citado como guia e modelo, referência para a humanidade, e eu acredito piamente nisso, que ele direcionou a resposta para ser apenas Jesus. Simples, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, a gente já encontra de cara, né, que o Cristo é o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo. Então ele é o que veio aqui trazer essa moral. Então, uma revolução moral, uma revolução quando a gente fala moral, é do espírito, né, imortal, daquele que está fora até da encarnação, da linha de encarnações, daquele ser que passa pela Terra e vai seguir sua evolução ao caminho do infinito, tá bom? Então, Jesus, com seus ensinamentos, nos convida a aprender, mudar, né? Tem muitas passagens no Evangelho e na vida dele que mostra sobre o chamado para a mudança, né? E a crescer. Mas ele nunca deixou de respeitar o livre-arbítrio das criaturas, né? E a história dele, ao longo da vida dele, né, reflete muito mais do que palavras e ensinamentos, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Ele agiu, né? Ele deu o exemplo. A forma como que ele
se conduzia e agia com as criaturas, com os homens, as mulheres, com quem ele vivia. E isso fez com que os apóstolos registrassem, né, o dia a dia, o cotidiano dele com aquelas pessoas, né? Tem várias passagens ali que são apenas: Jesus estava em tal lugar, aconteceu isso; Jesus estava em tal lugar e fez isso, aquilo, né? Então, essa vivência dele, né, deixou marcado né, profundamente na humanidade, né? Então, Jesus é o educador da alma e não apenas do comportamento, porque o comportamento, ele muitas vezes está condicionado, né, às situações e circunstâncias que o espírito encarnado está vivendo, está passando. Então, esse comportamento, às vezes, que nós temos na Terra, né, ele é um reflexo já é algo que já está, né, um reflexo das injunções que nós passamos, conjecturas que estamos inseridos, né? Mas o espírito imortal, né, que é a alma que está lá, sim, ele tem outras, né, outras necessidades e outra até visão da vida espiritual como um todo, né? Jesus falava por parábolas, que são historinhas que a gente conhece, né, que tem lições escondidas, que traz, né, a moral da história, digamos assim, né? E trouxe isso de forma, já foi discutido várias vezes, né? Por que ele falava por parábolas? Primeiro, que histórias as pessoas sempre entendem, né? Muito mais fácil as pessoas entenderem uma história, né? A gente vê as histórias para criancinha, né? Muito mais fácil elas guardarem, registrarem as histórias, do que se ele fizesse uma dissertação teórica, que falaria a razão e não falaria ao sentimento, né? Hoje a neurociência, a psicologia já percebe, né, já detecta isso, que nós memorizamos, nós guardamos mais as informações, os ensinamentos, quando eles estão vinculados a algum sentimento, alguma emoção, né? Isso ajuda a gravar. Então, as histórias de Jesus tinham tem essa marca, né, de você despertar através do sentimento, né, a memorização daquelas lições, que às vezes a criatura não entende, né, a princípio, mas conforme vai ouvindo aquilo e vai ressignificando, e conforme vai, né, crescendo e amadurecendo, ele vai entendendo um significado cada vez mais profundo, como se fossem camadas de profundidade que aquela história traz, né? Então ele falava através disso, né? E nas histórias dele, né, ele falava de sementes, trigo, pássaro, pescador, né, coisas do cotidiano das pessoas, coisas simples, que era de fato para as pessoas se identificarem com aquilo, né? Não falava de coisas complexas que talvez, né, estivesse fora do alcance daquelas pessoas, porque para quem ele estava falando, né, ele precisava de simplicidade, né? Mesmo porque essas histórias que ele contava, né, e da forma simples, trazendo elementos do cotidiano das pessoas, era uma forma que não exigia das pessoas nenhum estudo prévio, né, que fossem letrados, que fossem pessoas estudiosas das leis mosaicas ou da Torá hebraica, né, qualquer um, tanto que muitos pagãos, digamos assim, né, ou aqueles gentios, né, que não eram da sociedade hebraica que ele vivia, né, aderiram por conta até da universalidade do ensinamento dele, né? Então esses ensinamentos dele, né, como você via na parábola do semeador, né, que as sementes iam caindo no solo pedregoso, depois no solo seco, depois, né, exigia isso, né, corações cada vez mais abertos para compreender. Então, cada vez que a semente caía num tipo de solo, era o ensinamento caindo em determinado coração e com a forma como aquilo frutificava, né? Então, através dessa parábola, ele ensinou isso para a gente, que a mensagem, os ensinamentos dele eram para o coração dos homens. E essas mensagens, conforme os corações estivessem mais maduros, mais preparados para receber melhor essas mensagens, os frutos seriam melhores e maiores, né? E uma coisa que ele, né, uma frase que ele deixou, né, nos sermões dele, que chama atenção, é isso, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, como educador,
é um convite que ele faz para os alunos dele, que somos nós, né, de forma mais acolhedora possível, né? Não vinha com uma fórmula rígida, até de ameaçadora, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não tem nada mais acolhedor do que isso, né? Esse chamado que ele faz para a gente, para a mensagem dele, para os ensinamentos dele, do que uma frase dessa, né? Uma frase que nos convida mesmo a estar perto dele e a, né, estar ali preparados para receber o que ele vai trazer para a gente, né? Tem uma coisa aqui que me chamou a atenção quando eu estava fazendo esse estudo, que é a questão desse respeito ao livre-arbítrio, né? Jesus, quando ele, né, falou para, né, ele nunca chegou e condenou ninguém, né? Ele nunca chegava e falava assim, olha, você é pecador, ou você faz isso errado, ou você faz assim, assim. Nunca apontou o dedo para dizer isso, então, né, você não merece isso, não merece o reino do céu. E sempre estava a mensagem dando a entender que todos poderiam se transformar, né, e atingir, digamos assim, o reino de Deus que ele falava, né, que ele citava, né. Tanto que que a gente vê nas histórias, né, desde a mulher adúltera, né, dos publicanos que ele recebia, do ladrão que estava lá, foi crucificado do lado dele, né, ele só deixava uma única mensagem para a pessoa, né, vai e não peques mais. O que ele dizia com isso, né? Modifique-se, né? Vai, não faz mais isso errado, né? Mas não falava assim, ó, se você fizer, vai acontecer isso. Se você, né, não vai, né, olha, você errou, então você deve pagar por isso, deve ser castigado. Ele não tinha essa vamos falar assim, esse espírito de castigo, a consequência dos seus atos era uma coisa natural da natureza, né, das leis naturais. Mas não tinha ninguém como um juiz que acusava e condenava, né? E o único que fazia isso, que poderia fazer essa condenação, era a própria criatura através da sua consciência, e que é onde, né, está escrito essas leis que regem a nossa evolução e a vida do espírito, né? Então, a proposta de Jesus, né, não é moldar o comportamento exterior dos homens, né, mas educar o espírito imortal que somos. Então, novamente, o comportamento, ele está, digamos assim, condicionado a várias circunstâncias a que o espírito está imerso, em determinadas circunstâncias, né? Já não, os ganhos morais do espírito imortal, não, esses são eternos, né? Então essa era a linguagem para quem ele se destinava, né? Eles nos ensinavam a viver em harmonia com as leis naturais, né? Uns exemplos que eu citei aqui, né, que eu relacionei dessa forma de vivenciar as leis, né? Então, quando ele ensinava amar ao próximo como a si mesmo, né? E ele dava uma pitada de esforço para a gente, né? Então ele complementava, e até os seus inimigos, né? Então essa era aquele pouquinho a mais que a gente deve, aquele esforço que a gente deve fazer para poder andar nesse sentido, né? Quando ele falava perdoar sempre, né? Porque todos erram, inclusive a gente, né? Perdoe para ser perdoado, enfim, né? Então, ele sempre dava o contraponto das lições, né? Vigiar os seus pensamentos, né? Por quê? Porque eles geram as ações da criatura, do ser. Se eu não vigio meus pensamentos, eu sou um trem desgovernado, um caminhão sem freio. Eu vou agir de qualquer forma. Se eu estou vigiando meus pensamentos, minhas ações, o meu agir, ele vai ser mais balizado, ele vai ser mais, vamos dizer assim, mais coerente. Então, essa era outra proposta, né? Seja humilde, mesmo quando estiver certo.
Porque ser humilde quando você erra, né, é fácil, você, errei, você se humilha, né? E quando você estiver certo, com toda a razão, né? Como que é nosso comportamento nesse momento, né? Então, seja humilde mesmo quando estiver certo, né? E tenha fé e confiança em Deus, mesmo nos momentos de dor. Talvez seja, né, bem difícil, né? Quantos que não perdem, né, a fé em Deus e se acham abandonados no mundo nos momentos de dificuldades, nos momentos de dor. Então, ele convida a fazer essas reflexões profundas em cada ensinamento, dando, né, algo, né, um complemento, né, porque ter fé e confiança em Deus é bacana, né, você pôr isso, né, mas quando você diz em que momento que isso mais falha e que isso é mais necessário, né, é o que nos chama a atenção, né. Responsabilidade e recompensa. É isso aí que eu deixei anotado aqui. Quando eu falo do livre-arbítrio, né, eu citei aqui a questão de Jesus deixar para a gente os ensinamentos dele, livre-arbítrio, né, quando eu citei aqui, né, o publicano, né, até o próprio Pedro, né, os acessos de raiva, ele falava que Pedro era um dos apóstolos mais difíceis dele, né, que tanto que ele falou assim, não, tem que ser você para ser a pedra da minha igreja, porque você é que, né, acho que por conta do temperamento de Pedro, né. Então, sempre, ele daquele, né, vai e não peques mais, por conta do livre-arbítrio, né. E o que acontece no livre-arbítrio? Na questão 872, né, os Espíritos deixam bem claro que Deus concede ao homem o livre-arbítrio a fim de que tenha mérito do bem que faz e a responsabilidade pelo mal que pratique. Ou seja, mesmo com a influência que recebemos dos Espíritos, às vezes a gente fala aqui, né, os Espíritos nos influenciam e tal, mas sempre são sugestões. Já estudamos isso aqui várias vezes, né, na nossa casa espírita, que a influência dos Espíritos sempre são como sugestões para a gente. E o final, a decisão, né, que até, se você for analisar, é um ato divino de criação, sua decisão, que você decide fazer, você está modificando algo na sua vida, na vida de alguém, né, você põe em movimento alguma coisa, né. Então, a sua decisão é livre, ela é sua, né? Só que não há, propriamente dito, alguém que fique monitorando isso, que não seja a sua própria consciência, né? E te imputando coisas ruins ou boas, dependendo do que você faz. Os frutos são colhidos através da própria reação do universo e do meio em que você está e de si mesmo, tá? Da sua própria consciência, que são, né, o que você vai colher com suas decisões, né? Então, na questão 614 está escrito assim: a lei natural é a lei de Deus, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, estamos falando aqui de felicidade e de infelicidade, que é a busca que a gente tem, que toda criatura busca a felicidade, né? E quando a gente fala de livre-arbítrio, né, e das lições que Jesus deixou, quando a gente vê lá, eu já falei aqui, né, em outras palestras, né, que quando eu vejo as bem-aventuranças, o sermão das bem-aventuranças é um manual de felicidade. Como ser feliz, né? Faz isso, faz assim, age assim, pensa assim, né? Lá está escritinho, manual de felicidade. Por quê? Olha a importância que teve para esse sermão ser tão importante, né, que, né, pessoas de outras religiões, de outras crenças falavam assim, se desse para aproveitar qualquer coisa que tivesse sido escrito até hoje, isso aí que seria importante, né? E porque ali está é a busca que nós temos, né? E toda vez que a gente pensa e age conforme as leis naturais, a gente consegue trilhar esse caminho da felicidade. E toda vez que a gente se afasta dessas leis naturais e começa a se revoltar contra ela ou ser resistente contra ela, né? Não é nem revoltar, mas assim, de você ter resistência contra ela, você vai se tornando uma pessoa infeliz por conta disso, né? Quando escolhemos o caminho do bem,
né? Ele diz aqui: recebemos as recompensas espirituais que nos levam à felicidade, quais sejam a paz interior, saúde mental, relacionamentos mais equilibrados e, acima de tudo, a consciência tranquila. Então, é isso que eu falo, os ensinamentos que ele deixou, né, principalmente nas bem-aventuranças ali, né, traz né, a receita para você atingir isso aqui, né? E o resultado é isso aqui, né? Essa paz interior que vem da consciência tranquila, né? Uma saúde mental, uma maior, né? Senhor, ser dono de si, da sua mente propriamente, né? E você se relacionar com outras criaturas, com outras pessoas que te cercam, né? De forma mais equilibrada, né? Então, tem tempo, né? Então Jesus, além das mensagens que ele deixou, das lições que ele, como eu falei no começo, né, ele deixou, a gente chama de educação no cotidiano, né, que era através dos exemplos dele, né, através da vida dele, né. Então, mesmo as leis de amor, justiça e caridade, ele viveu de forma a nos mostrar como, né, no encontro com outras pessoas, no encontro com outras criaturas que ele, né, ia cruzando pelo caminho dele, como nós poderíamos vivenciar isso, né? Então ele foi dando exemplos, né? E desde pessoas doentes que ele curou, ou pessoas que eram ditas como pecadoras, né? Desde criminosos, né? Pessoas que viviam de forma, né, não condizente, talvez com a moral mundana, né? Mas também com a moral divina, né? E ele foi mostrando no contato com essas pessoas, né, que sempre há uma porta, né, e uma nova possibilidade de você mudar isso, né, viver de forma diferente, né. Então essa frase, vai, não peques mais, ela é sim, né, ela é forte por conta disso, né. Só para indo por conclusão, né, que Jesus, como educador, né, ele se fez presente na Terra naquele instante, naquele período, como homem, né, provocando toda essa alteração no mundo e na humanidade em si, né, tanto que hoje, até o tempo nós contamos antes e depois da vinda dele, né, no nosso calendário, né, você divide o mundo, né, praticamente naqueles que acreditam, seguem, que não só acreditar na figura dele, tá? Mas acreditar na mensagem, na doutrina moral que ele trouxe para a gente, né? E aqui eu vi um pedaço que fala, um texto que ele fala assim, né? Que ele continua conosco, né, em espírito, ou seja, em nossas lutas diárias, né? No esforço de transformação interior e na esperança de um mundo mais justo e mais fraterno. E é isso que você, ao estudar e ao tentar vivenciar aqueles ensinamentos, né, vai experienciando, né, essa mudança interior, né, que vai conduzindo você para aquele caminho, né, que eu falei agorinha ali, né, de paz interior, né, de tranquilidade de consciência, né, de se relacionar de forma melhor com aquelas pessoas que estão no seu caminho, que convivem com você, né, desde a sua família terrena ou espiritual, né. Então, é um chamado que os ensinamentos deixam para a gente, trilharmos essa jornada, né, de conhecimento, de autoconhecimento e de autotransformação, né, para a gente poder nos melhorar e melhorar o mundo que nos cerca, né? Então, que saibamos ouvir, né, a sua voz, né, essa voz suave que nos convida à paz, à caridade e ao amor, né? Porque, sendo também, né, de alguma forma, fazendo em nós essa alteração, essa mudança, e propiciando em nós esse crescimento, aqueles que nos convivem conosco, através do nosso exemplo e através também dos nossos atos, atitudes, também podem se espelhar e acabam também,
acabamos também servindo de exemplo para essas pessoas, né? Então, é importante termos esse papel também, nem que seja em escala menor, de educadores, pelo menos para aquele pequeno meio que nos cerca, né? Para aquelas criaturas que estão no nosso convívio, né? E Jesus deixou uma mensagem, né, que eu acho que é fundamental, que é: vós sois deuses, né? Com isso ele diz assim: todos, né, somos todos filhos de Deus, né? E nosso destino é a luz. Mas isso nós vamos só conseguir com o nosso próprio esforço, né? E muitas vezes nós achamos que é um esforço sobre-humano, né? Mas quando você, eu falei aqui, né, vai lendo as mensagens, os ensinamentos dele e vai colocando isso em prática no seu dia a dia, você vai ver que são pequenas transformações que a gente vai fazendo aqui e ali que vão dando esse resultado no final, né? Então é isso, gente. Desculpa um pouco o nervosismo aí. Não é difícil, não é fácil falar desse ser, né? E da forma como ele veio nos orientar e nos guiar aqui na Terra, né? É a primeira vez quando eu comecei a escrever esse texto aqui, comecei a ler, eu fiquei muito tocado com isso, né? Porque quando você vê aqui, né? Bem no começo eu falei aqui, né? Até pus no começo por conta disso, né? Que Jesus não veio ao mundo como rei, com coroas e exércitos, né? Veio simples, humilde, nascido em uma estrebaria, né? E mesmo assim mudou toda a humanidade. Então, na simplicidade e na humildade, né? Com atos de amor, com atos de compaixão pelo próximo, por ele mesmo, né? Ele foi mostrando, né, como a gente pode atingir esse mundo mais feliz, né? Sendo felizes nós próprios primeiros, né? Nos fazendo felizes, nos fazendo tranquilos, nos fazendo em paz conosco mesmo e transmitindo isso para aqueles que nos cercam, né? Muita paz a todos aí, obrigado. Vou fazer a prece para a gente de encerramento. Jesus, nosso Mestre, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, agradecemos a oportunidade do estudo, do preparo, tanto para nossas mentes quanto para nossos corações. Que sua voz ecoe em nossa alma, o mais profundo ser que somos, e que possamos daqui alçar os voos para o crescimento individual e o crescimento da humanidade como um todo. Que sua luz se faça presente na mente e nos corações de cada um. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Cadê o outro? Agradecer a presença de todos, pessoal do Face, pessoal do YouTube e os presentes aqui. Até sexta-feira que vem. Boa noite.